A cloroquina e a hidroxicloroquina surgem como candidatos ao combate ao coronavírus. O medicamento tem dividido opiniões da classe médica, da classe política e da sociedade como um todo. Para debater sobre o assunto e conhecer um pouco mais sobre o medicamento, ao meu lado o Dr. Davi Furtado, que é reumatologista. Doutor, primeiramente, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Antes da gente entrar na questão do medicamento e como ela atua na doença do coronavírus, eu queria que o senhor explicasse, apresentasse a reumatologia, para quem ainda não conhece, não sabe a especialidade. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite, à Voz da Serra, ao Guilherme. A reumatologia, Guilherme, ela é uma especialidade da clínica médica e ela é uma especialidade que ela vai tratar, fazer o diagnóstico das doenças que acometem os músculos, os ossos, as articulações, de uma forma geral. E dentre esses reumatismos, a gente tem a classe dos autoimunes, e dos não autoimunes. Você pode ter uma artrose, que é um desgaste da cartilagem ao longo do tempo, que não é autoimune. E você pode ter um lúpus, que é uma doença autoimune que acomete essa parte da reumatologia. Sobre a cloroquina, ela está muito ligada à reumatologia, Então, a cloroquina ela tem uma história legal, de ser contada. Ela foi desenvolvida, vamos colocar assim, pelos índios, o povo indígena do Peru, no século XVII. Eles retiravam um extrato da casca de uma certa árvore para curar alguns tipos de febre. E dentre essas febres, vamos colocar assim, uma delas a malária, que é uma doença muito antiga, vem de antes de Cristo, a descrição da malária. Eles acabam tratando, esses povos indígenas, a esposa do vice-rei do Peru, que depois ela tinha o nome de Duquesa de Chinchón. Essa duquesa, então, ela fica curada, depois ela faz uma viagem para a Espanha, para a Europa, e leva o extrato. Isso depois é difundido na Europa, esse conhecimento, até que em 1830 eles descobrem a quinina, a substância dessa casca, dessa árvore, e isso vai difundindo até que chega aos Estados Unidos. E já tem relatos de 1949, o FDA aprovando a cloroquina, que é a base dessa substância, para tratar a malária. Nos estudos a partir de 1949, eles viram acidentalmente que ela era boa para tratar artrite e algumas doenças autoimunes, como lúpus, artrite reumatoide. A hidroxicloroquina é nada mais do que você colocar um radical OH, oxigênio e hidrogênio, a essa cloroquina, e ela vira hidroxicloroquina, que é a medicação que a gente mais usa hoje na reumatologia com relação à cloroquina, A gente não usa muito a cloroquina mais, porque ela tem mais efeito adverso. Além da malária, como nós falamos lá no início, ela pode tratar outras doenças infecciosas, só para citar, não é a área da reumatologia, mas, por exemplo, febre maculosa, tem alguma ação em chikungunya, então ela é estudada para outras doenças infecciosas também. E na reumatologia, principalmente, o lúpus, a síndrome de Sjögren, que é uma síndrome, uma doença muito parecida com lúpus, ela é usada na artrite reumatoide e mais recentemente numa síndrome chamada síndrome do anticorpo antifosfolipídio, que causa tromboses. Como que a cloroquina surgiu como um combate ao coronavírus? Quando foi descoberto a Covid-19, o novo coronavírus, os pesquisadores eles acabam fazendo aquele modelo chave e fechadura, porque como ainda não se conhece tratamento, que é uma doença nova, não se conhecia, então você experimenta várias medicações in vitro, em laboratório, e você vai vendo mais ou menos quais seriam os bons candidatos. Então, pelo fato da hidroxicloroquina e a cloroquina terem propriedades antivirais, então ela já seria uma boa indicação. E além disso, como nós usamos na reumatologia, elas têm propriedades imunomoduladoras. E sabidamente, a Covid-19 ela tem uma fase 3, que é a fase considerada mais grave da doença, onde ela promove uma síndrome da angústia respiratória, pulmonar, em que você tem essa tempestade de citocina. Então ela teria toda a lógica de ser usada para tentar impedir essa tempestade de citocina e você ter uma melhora nesse paciente. Teve um estudo britânico que apontou que o uso da hidroxicloroquina e da cloroquina em casos mais graves já não surtia mais o efeito. Alguns estudos apoiam e outros pedem mais estudos sobre. Como é essa diferença em casos mais graves e na questão de casos mais leves, onde há essa dualidade de opiniões? A lógica da cloroquina foi aquela, de antiviral na primeira fase e de imunomodular na terceira fase. Só que a medicação precisa funcionar em vivo. Uma coisa é você ter uma ação in vitro, no laboratório, a outra
é dentro do nosso organismo ela ter essa resposta. Na reumatologia a gente já sabe disso porque a gente tem experiência do uso da medicação há décadas, né? Então a gente já sabe desse primeiro problema que eu vou citar, que é um delay nessa ação da hidroxicloroquina ou na cloroquina no nosso corpo. Quando você usa, você precisa de um tempo para ela fazer efeito, né? Na verdade, ela já vai fazendo algum efeito com relação principalmente a efeitos indesejados, como vômitos, náuseas, dor abdominal, efeitos gastrointestinais, né? Mas para ela ter aquele efeito benéfico da imunomodulação, ela tem esse delay. Alguns pacientes chegam a precisar de 2, 3 meses de uso para você poder ver essa ação imunomoduladora. Então, quando isso foi aventado, os reumatologistas já falaram, será que ela vai ser uma boa droga realmente num paciente que você não tem esse tempo, né, que você precisa da ação imediatamente, né, para tratar um paciente grave? Então, o que aconteceu? Os estudos foram saindo e viu-se que na COVID moderada a grave realmente já não surtiu esse efeito que a gente esperava, né? Uma outra situação é que o paciente moderado e grave, principalmente o grave, ele está entubado, ele está em ventilação mecânica, ele tem uma diminuição da função dos seus órgãos e a cloroquina e a hidrox são medicamentos orais. Então você precisa deglutir isso, né? Ou você faz o paciente acordado deglutindo, ou pelo aquele catéter, aquela sonda, né, que você passa, e nisso você já vai ter um problema de absorção da substância. Então ele não existe o equivalente dele venoso para você fazer num paciente grave. Então o que a gente está vendo é de cair por terra o uso da cloroquina e hidrox nos pacientes moderados e graves. Aí você perguntou sobre a questão do tratamento do paciente leve, né? E eu iria até mais além, talvez de uma prevenção, né? De você ter uma lógica na prevenção no desenvolvimento de uma COVID mais grave. Pacientes leves, os estudos estão saindo agora, saiu um estudo no Lancet, que é uma revista também muito importante, com 96 mil pacientes, e que faz também esse estudo em paciente com COVID leve e também não teve benefício mais uma vez. Eu diria, né, e aí é uma opinião pessoal, né, que a gente precisa aguardar ainda mais estudos com relação à prevenção, né, porque eu gostaria de ver os nossos pacientes reumatológicos que já estão usando o Reuquinol, a hidroxicloroquina, a cloroquina há muito tempo e já com esse efeito já imunomodulado. Será que se esses pacientes tiverem uma COVID, eles vão ter uma COVID mais leve? Isso aí o tempo vai dizer, né? Talvez daqui a meses ou um ano, talvez, a gente vá ter essa resposta que hoje a gente ainda não tem. Mas para tratamento, de uma forma geral, realmente ele não funcionou. Que efeitos colaterais a pessoa, o paciente, né, que tomar a hidroxicloroquina tratando de coronavírus pode ter no futuro próximo decorrente do medicamento? O primeiro que, quando você estuda num paciente com a COVID moderada grave, como eu falei, um paciente internado, é um paciente que usa outros medicamentos, né? É um paciente diferente do paciente de consultório. Esse paciente internado no hospital, ele está recebendo outros medicamentos. Então você tem, às vezes, um medicamento influenciando no outro. Então houve realmente, em alguns estudos, por exemplo, mais arritmia cardíaca, né? Morte súbita foi relatado. E aí a gente não vê isso nos nossos consultórios com a dose que a gente usa, que é uma dose um pouco mais baixa do que o que foi usado no hospital. E a outra coisa, como eu falei, você pode ter uma associação da hidroxicloroquina com sedativo, da hidroxicloroquina com antibiótico, né? Teve a azitromicina, que ele foi usado, e depois te viu que não dá certo. Se usar a hidroxicloroquina com azitromicina, você aumenta a chance de uma arritmia cardíaca. Isso para falar dos efeitos adversos graves, né? Que seriam os mais graves. Mas assim, o que eu observo no consultório? O paciente, quando começa, ele pode, não é que vai apresentar, ele pode apresentar efeitos gastrointestinais, como eu falei, vômito, diarreia, dor abdominal, dor de cabeça, né? Esses são efeitos comuns que a gente observa e que vai passando ao longo do tempo, conforme o paciente vai tomando, você ajusta a dose, né? Tudo isso. Você pode ter alguns efeitos hematológicos, menos frequentes, que você tem que fazer hemograma. Você pode ter uma queda da plaqueta, uma queda do leucócito. Então. E eu acho que um outro efeito que os pacientes perguntam muito, eu já fiz até vídeo no Instagram nosso, falando sobre a questão do acúmulo na mácula, no olho. E isso é um efeito que realmente acontecia mais com a cloroquina do que com a hidroxicloroquina e na dose menor. Quando você usa na dose correta, por até um tempo menor, talvez, de uso,
você impede esse acúmulo da hidroxicloroquina nos olhos ou até na pele. Quando a cloroquina entrou em evidência, principalmente nos debates, no noticiário, a população, assim como fez com álcool gel e máscaras, saiu à procura desse medicamento nas farmácias e após um decreto, esse medicamento só pode ser vendido com prescrição médica. Como o senhor enxerga justamente essa procura por automedicação de um medicamento que até então há esse debate se é eficaz ou não? Isso é péssimo porque você está usando uma medicação sem orientação, que pode, como nós já falamos aqui, cheio de efeito adverso possível, né? Que isso não vai ser monitorado, né? E talvez até sem nenhuma indicação. Além desse problema, para essa pessoa que está tomando a medicação, isso gera um problema de desabastecimento, porque se o laboratório não estava programado para fazer aquela produção maior, no que as pessoas compraram, desabasteceu, e as pessoas que precisam usar, os portadores de lúpus, de artrite reumatoide, de Sjögren, da síndrome de corpo antifosfolipídico, como nós falamos, não vão achar o medicamento. Isso aconteceu e está acontecendo ainda em menor grau, mas está acontecendo ainda. Então, assim, fica o nosso apelo aqui, né, essa oportunidade para as pessoas não se automedicarem, primeiro porque de você estar podendo fazer um mal para a sua saúde ao invés de estar fazendo bem, né? E segundo, o próprio egoísmo, né? De você estar usando uma medicação e aquela pessoa que precisa muito usar aquela medicação, talvez até a vida dela dependa disso, não vai achar a medicação nesse momento. Eu acho que o uso da cloroquina, né, da hidroxicloroquina, vai caindo aos poucos nos hospitais do Brasil e do mundo, né? Diante dos novos estudos que estão saindo. Eu acho que a gente tem que evitar a crítica demasiada nesse momento, porque nós estamos lidando com uma doença ainda parcialmente desconhecida, né? E nós vamos tendo informações a todo momento. Talvez a utilização desses medicamentos vá sendo reduzida ao longo do tempo. Hoje nós já temos, né, vários medicamentos que nós estamos usando. Então o paciente com COVID moderada a grave, ele vai ser assistido, ele vai usar corticoide, ele talvez vá ser anticoagulado, né? Porque é uma doença que causa trombose. Ela mata com relação a tromboembolismo pulmonar, né? E outras tromboses. E mais recentemente, nós temos alguns estudos saindo, nós já usamos aqui em Nova Friburgo, uma medicação, por exemplo, chamada tocilizumab, a mídia vai começar a falar mais dela, que é uma medicação imunobiológica que nós usamos na reumatologia também. Ele age naquela terceira fase, né? Na fase que a pessoa está mais grave, né? Já com acometimento pulmonar, ou ele está em ventilação mecânica, né, respirando com a ajuda de aparelho, ou ele está caminhando para isso. Então você pode usar já essa medicação com vários estudos corroborando isso. Óbvio, né, que a gente ainda precisa de mais tempo, mas assim, os estudos que estão chegando, ao contrário da cloroquina e da hidrox, estão mostrando evidência positiva. Saiu um estudo chinês essa semana com uma resposta muito boa. Vai sair um estudo do Einstein no Brasil, parece que com resultado positivo também. E os nossos pacientes de Nova Friburgo, né, mais de 10 pacientes já utilizaram o tocilizumab e todos com muito sucesso. E não é só esse medicamento. Você tem aumento de interleucina 1, que nós temos medicamento que atua, que é o anakinra. Nós temos uma medicação que atua em várias citocinas ao mesmo tempo, por exemplo, que é o baricitinib, que nós usamos, por exemplo, na reumatologia também, para tratar artrite reumatoide. Então, vamos aguardar, né? As notícias para tratamento estão sendo boas nesse sentido, que nós temos tratamento. Eu acho que a gente vai conseguir passar dessa pandemia aí com relativa confiança e medicação para tratar. Doutor, eu lhe agradeço pela disponibilidade e você pode rever essa e outras reportagens no site do jornal www.avozdaserra.com.br e também nas nossas redes sociais. Fique com a gente, fique no Jornal A Voz da Serra.